Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um único número, só um. Mas é um dado econômico que, por alguns segundos, tem o poder de simplesmente parar todo o mercado financeiro brasileiro. Parece loucura, né? Como que isso é possível? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Pois é, essa é a grande questão. Como é que um indicador sozinho consegue criar toda essa expectativa, movimentar bilhões em questão de segundos? Para a gente entender o impacto, o que acontece depois, primeiro a gente precisa sentir um pouco daquela tensão que vem antes do número sair. E a sensação é exatamente essa. Tic-tac. Dá para imaginar a cena? Nos minutos antes da divulgação, o mercado inteiro parece que prende a respiração. Operadores, analistas, investidores, tá todo mundo grudado na tela, de olho no relógio, só esperando aquele número que vai, basicamente, ditar o ritmo da economia. Então, para a gente entender essa tensão toda, vamos montar o cenário aqui. Pensa assim, tudo, absolutamente tudo, gira em torno da divulgação do IPCA, que é a nossa inflação oficial, e esse momento ele é super crítico para a economia. Mas afinal, o que é esse tal de IPCA? Bom, de forma bem simples, ele é o termômetro oficial da inflação aqui no Brasil. É o principal número que o Banco Central olha, que ele usa para decidir o que vai fazer com a nossa taxa de juros, a famosa Selic. E é aqui que a coisa fica interessante. A tensão entre o que o mercado espera e o que realmente vai acontecer. A aposta geral era que o IPCA viria em 0,32%. Se viesse acima disso, sinal de cautela para o Banco Central. Se viesse abaixo, talvez um corte de juros mais forte. As fichas estavam todas na mesa. E aí, chega a hora da verdade. O relógio marca 9 da manhã em ponto, e o número sai. E o número é 0,33%. Olha só, é só 0,01 a mais do que o esperado. Parece nada, né? Mas no mercado financeiro, essa diferença mínima pode mudar o jogo completamente. Mas calma, história não termina aí não. Na verdade, ela está só começando. Porque esse número, o 0,33%, ele é só a ponta do iceberg. O trabalho de verdade começa agora, que é investigar o que tem por baixo dessa superfície. É isso aí. Para entender de verdade o que está rolando na economia, não dá para olhar só o número principal. A gente precisa desmontar ele, investigar as peças. E quando a gente faz isso, a gente descobre que tem duas histórias bem diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E essa citação aqui, ela resume perfeitamente o que a gente vai fazer agora. Não adianta só olhar o resultado final. Tem que entender o porquê. É quase um trabalho de detetive da economia. E aqui está o pulo do gato da nossa investigação. Essa tabela mostra essa divisão direitinho. De um lado, a gente tem a inflação de bens, de produtos, que está caindo. Isso está sendo ajudado por coisas lá de fora, como as exportações da China e o dólar mais fraco. Mas do outro lado, a gente tem a inflação de serviços. E essa, pessoal, tá teimosa, continua alta. E por quê? Por causa da nossa economia aqui dentro, que está aquecida, e também por causa da política fiscal do governo. Beleza, então o ponto central é esse. Qual dessas duas inflações preocupa mais o pessoal que toma as decisões? A resposta é clara, a inflação de serviços. É essa teimosia dela de não querer baixar que tira o sono do Banco Central. Ok? Então o número saiu, a análise dos detalhes está só começando. Mas o mercado? O mercado não espera um segundo. A reação é imediata. É quase um instinto. Olha só essa velocidade, é impressionante. Em 3 segundos, os juros futuros, os DIs, disparam para cima. O que isso quer dizer? Que o mercado já está apostando que os cortes de juros não vão ser tão fortes. 2 segundos depois, o futuro da Bolsa de Valores cai. É uma dança de milissegundos, tudo por causa de um único número. E só para esclarecer, o que são esses tais de juros futuros ou DIs que reagiram tão rápido? Pensa assim, é o jeito que o mercado tem de apostar em como vai ser a Selic lá na frente. Então, se os DIs sobem como aconteceu aqui, quer dizer que o mercado passou a esperar juros mais altos no futuro. Simples assim, pode ser um corte menor na Selic agora ou quem sabe até uma alta lá para frente. Ok, passou aquele primeiro impacto, a poeira baixa um pouco, e aí fica a pergunta, né? Tá, e agora? O que tudo isso significa para a economia e, claro, para as estratégias de investimento daqui para frente? Bem, o caminho mais provável para o Banco Central parece ser o seguinte. Primeiro, eles vão reconhecer, sim, que a inflação de serviços está alta e preocupa. Segundo, eles vão notar que o número geral, o 0,33%, não foi nenhum desastre. Então, o mais provável é que eles sigam com o plano de cortar os juros, só que talvez no ritmo um pouquinho mais lento do que muita gente esperava. E para quem investe, o que isso quer dizer? Bom,
Algumas coisas. Primeiro, aqueles ativos que gostam de juros baixos, sabe? Esses podem sofrer um pouco no curto prazo. Mas, por outro lado, o cenário global, com dinheiro vindo para mercados emergentes como o Brasil, ainda ajuda. No fim das contas, a grande lição aqui é que entender o ciclo de juros é mais importante do que nunca. E essa citação, que vem de uma experiência real, lá do ciclo de 2016, é um soco no estômago, né? Um lembrete muito forte. Não entender o ciclo de juros talvez não faça alguém perder dinheiro, mas com certeza pode impedir de ganhar muito, muito mais. É uma daquelas lições valiosas sobre como os grandes movimentos da economia afetam o bolso de verdade. E a gente termina com esta questão que fica para a gente pensar. O Brasil hoje está numa verdadeira encruzilhada econômica. De um lado, a gente tem o mundo ajudando a baixar a inflação dos produtos. Do outro, a gente tem a nossa própria dinâmica aqui dentro, empurrando a inflação de serviços para cima. A resposta de qual dessas duas forças vai ganhar essa queda de braço? Bom, essa resposta vai definir o futuro da economia do Brasil nos próximos anos.